Amém, querido? Estamos às vésperas de terminar mais um ano. Já é quase Natal e o ano se finda. E é um momento, é um mês de muito estresse, porque nós deixamos de cumprir tantas coisas nesses meses que passaram. E agora, reta final, e vemos que muitas coisas daquilo que nós propomos a fazer não aconteceu. E isso acarreta também um pouco desse estresse, metas que não foram cumpridas, quilos que não foram perdidos, livros que não foram lidos, coisas que você quis aprender e não concluiu, ciclos que precisam ser fechados. E aí vem esse estresse de fim do ano. E essa palavra vem bem de encontro a isso, porque a gente chega num ponto da vida que não sabemos o que fazer. Não funciona assim? O que fazer com essa situação? O que fazer para que isso dê certo ano que vem? E as coisas que deram certo, pastor? Teve muita coisa que deu certo. Eu posso dizer, com essa pandemia, com tudo que nós passamos, você está aqui, você está vivo, você está com saúde, você tem prosperado, e isso é motivo de adoração. Só isso era motivo para agradecer. Então nós temos falado com as pessoas por aí sobre isso. Glória a Deus, você sobreviveu. Começamos a ir para alguns lugares, falar, uau, você está vivo, alguém da sua casa foi? Não, graças a Deus, vencemos. Pessoas que nem acreditam no nosso Deus, têm falado assim, e isso é tremendo. E a palavra vem para nos esclarecer e nos alinhar com isso, que assim seja na sua vida, que esta palavra transforme a sua forma de viver. Esta palavra tem poder para isso. Amém? Eu creio nisso, E a palavra é uma pergunta: o que fazer quando não sabe o que fazer? Eu estava orando pedindo, Deus, depois de uma série, praticamente uma série que nós falamos de ser obediente, de colocar as coisas na mão de Deus, de confiar de que Deus vai fazer, muitas vezes nós estamos encurralados, sem estratégias. E eu coloquei essa pergunta: o que fazer quando não saber o que fazer? Eu me surpreendi que muitas pessoas já ministraram sobre isso, sobre esse texto, sobre esta palavra. Pastores como o pastor Hernandes Dias Lopes, muito top a palavra que ele traz. Aliás, se você quer alguém mais engravatado, mais bonito, mais alinhado, mais erudito, ouça ele lá, você vai aprender muito. Mas pastor Lucim Barreto também, que é mais meu estilo, não tanto, que gosta de fazer loucuras pelo Senhor, fez uma série em cima desse texto e com a mesma pergunta: o que fazer quando não sabe o que fazer? E a palavra de Deus responde. E nós vemos aqui o rei Josafá. Nós vamos trabalhar em cima de 2 Crônicas, capítulo 20. Vou ler todo o texto porque é uma narrativa, e para a gente entender isso, e essas muitas lições que tem ali, pode fazer com que sua mente se abra e você possa verdadeiramente viver aquilo que a palavra está dizendo que é para fazer. Amém? Então o rei Josafá era rei de Judá nessa época. E quem era o rei de Israel nessa época, que o reino estava dividido, era o rei Acabe. Então é nesse tempo que acontecem essas coisas. E o Josafá foi pedir ajuda para Acabe. Eles foram em uma guerra, tinham acabado de vencer uma guerra. Ele estava organizando o país, estava colocando os juízes para governar o povo. E Josafá é um rei que foi um bom rei. Ele eliminou todos os ídolos, os postes ídolos da sua época. Então ele estava fazendo uma revolução, estava se alinhando com aquilo que Deus espera de todo cristão. Então algumas lições nós podemos aprender aqui. E vamos ler o texto sagrado que diz em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1. Aí você vai poder acompanhar, mas preste muita atenção nos detalhes. Depois disso o quê? Depois disso que eu acabei de explicar. Ele estava colocando os juízes, tinha vencido guerra, estava se organizando porque estava agradando o Senhor. Os moabitas, os amonitas e alguns meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi.
Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Essa palavra é muito importante. Ele orou, e olha como ele orou: Senhor Deus de nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo? E deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nelas construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia. Tu me enviarás, tu nos ouvirás, e nos salvarás. Mas agora aí estão os amonitas, os moabitas e os habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse, quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Mais ou menos a conversa era assim. Ele estava falando para Deus a promessa, e está dizendo: esse povo que está vindo contra, eles só não foram destruídos porque o Senhor não permitiu. Vê agora como estão, no verso 11, nos retribuindo, ao vir expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Versículo 12: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer, o rei disse ao Senhor, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres, seus filhos e até os de colo, estavam ali em pé, diante ao Senhor. Ou seja, oração, posicionamento de guerra é para toda a família. Então o exército do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Lindos nomes para colocar nas suas crianças. Levitas e descendentes de Asaf, no meio da assembleia, ou seja, era um profeta. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e Jerusalém, e ao rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, e eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Que notícia maravilhosa! Vocês não precisam lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanime, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá, de Jerusalém, prostrou-se em adoração perante o Senhor. E então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Diga comigo: em alta voz. Em alta voz. Às vezes oração tem que ser de comando. Oração tem que ser uma ordem aos inimigos. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória.
Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo seu esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. No verso 22, quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. Eita, Deus tremendo! Os inimigos foram aniquilados. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Eu profetizo que aqueles que estão te perseguindo vão deixar coisas para você, que você vai ser incapaz de guardar tudo, vai ter que repartir. Uau! No 4º dia, no verso 26, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor, por isso até hoje ele é chamado de Vale de Beraca, que significa louvor e bênção. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo, e ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Em todas as suas fronteiras. Este é o Deus que quer te livrar, queridos. Então, muitas vezes você não sabe o que fazer. E o que a gente deve fazer quando não sabe o que fazer? O que devemos fazer quando as coisas estão apertadas, quando você se sente inadequado, encurralado, quando falta habilidade, quando falta capacidade, quando falta conhecimento. E aí você muitas vezes pode olhar e pensar: parece que tudo está contra mim, parece que o mundo está contra mim. Deixa eu te dar uma notícia: não parece, está. Porque esse mundo está dominado pelo maligno, e ele veio para matar, roubar e destruir, e ele só não fez isso ainda porque o Senhor não permitiu. Ele tem te livrado desde o ventre da sua mãe. Você acredita nisso? Você não sabe o que é luta, livramento de Deus. Tem coisas que Ele te livrou, que só na eternidade você vai ser revelado, para você entender que tamanho é o amor de Deus. E eu recebi uma promessa desde o meu nascimento. Minha mãe está aqui ainda e pode comprovar isso. Pergunta para ela o que é ser cristão há mais de 50, 60 anos. Que ela conheceu Jesus e nunca mais deixou. Aproveita enquanto ela está conosco. Mas quando eu nasci, Deus mudou o meu nome. Deus deu uma promessa e tem se cumprido. Porque pelo inimigo Ele já teria me levado. Porque Ele sabe do potencial que há dentro de cada um de nós. Você é inimigo dele, é simplesmente por ter nascido. Você é imagem e semelhança do Senhor. Você é poderoso nos seus feitos, porque o Senhor está contigo. Nós cantamos isso aqui. A bênção te acompanha, por detrás, por diante, ao teu lado e em ti, dentro de ti. Ele é contigo, Ele é por ti, Ele está em você. É o Espírito Santo que habita em você, não é qualquer um. Então o que fazer quando não sabemos o que fazer? No versículo 1 e 2 a situação, o problema está descrito ali, a cidade está cercada. Então a primeira coisa que nós devemos fazer, quando não sabemos o que fazer, é procurar Deus em oração. Se você está anotando, escreve isso. Primeira coisa, procure Deus em oração.
Alarmado, Josafá decidiu, no verso 3, consultar o Senhor e proclamou jejum em todo o reino de Judá. Ele foi orar, ele foi jejuar. Você nunca ora tanto, a menos que está sendo perseguido, não é assim? Quando o bicho pega mesmo, você fala assim: pessoal, ora por mim, eu estou orando. Põe a família a orar, põe a família a jejuar. Até os pets têm que jejuar nessa hora. Não vai ter comida nessa casa enquanto Deus não der resposta. Mas precisa vir um nível de guerra sobre a sua vida. É assim ou não é? O pastor está querendo dizer que as guerras que eu estou enfrentando é por isso? Porque às vezes, quando nós não nos voltamos para Deus da forma correta, no tempo que somos livres, no tempo que não há perseguição, Ele traz um estímulo e manda alguns inimigos. Para Deus não existe inimigo gigante. O exército era incontável, para Deus não era nada. Aliás, Ele é o Senhor dos exércitos, a palavra diz. Então, você raramente entra em jejum e oração para agradecer esse tempo de bonança, de abastança que está acontecendo. Uau! Nós precisamos orar e jejuar. Pastor, mas nem quando a luta está muito ferrenha, nem isso eu não consigo fazer. Nós precisamos rever o nosso cristianismo, se isso acontece. Se a coisa está difícil, você não consegue orar, não consegue buscar a Deus, não consegue jejuar, de repente você precisa, junto com algumas vezes que eu penso, se converter de verdade, se acreditar de verdade, colocar a fé em ação. Reuniões de oração brota dessas crises, não é assim? Irmãos, vamos orar, que o negócio está difícil. E quando você se sente incapaz, quando nada mais dá certo, aí você vai para o joelho. Uau! Então o texto está dizendo, e isso é verídico, nós devemos procurar o Senhor quando os inimigos nos atacam, certo? O inimigo está à porta, está querendo te destruir, e aí você vai para a oração, vai para o jejum. E eu te pergunto, você tem sido atacado? Você tem sido oprimido, ameaçado, na sua casa, na sua integridade? A sua família está sendo atacada? A sua cidade, a sua nação, a sua geração? Você tem sido atacado na sua mente? Nós estamos em guerra, em uma guerra espiritual, uma guerra que Deus te fez mais que vencedor. As armas estão nas suas mãos, mas parece que a gente quer algo mais. O que fazer? Buscar Deus em oração, é a resposta do texto, é a resposta da palavra de Deus. Ele conclamou o povo para orar e jejuar. A oração muitas vezes deve ser particular, você com Deus, coisas que só você e Deus sabe, para quando Ele der a resposta, você saber que Ele existe, que Ele está vivo, que Ele está atuante. Nós estamos falando dessa história que aconteceu há muitos anos, bem antes de Cristo, mas o Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, será sempre, a palavra diz. É o mesmo Deus que Josafá orou quando estava aqui nessa terra, é o mesmo Deus que você pode orar hoje, sobre esse problema, esses inimigos, essas causas que você não consegue resolver. Pastor, nem é tão grande, eu nem sou rei, mas Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus amoroso. Olha só, isso é poderoso. Josafá orou, e aqui você vê ele chamando Senhor, e colocando as promessas. Olha o que o Senhor disse: Senhor isso, Senhor aquilo. Mas por conta daquilo que Jesus fez na cruz, você pode chegar diante dele e falar assim: Pai, estão querendo acabar com a minha vida aqui. Pai, estão me perseguindo. Pai, essa intimidade que você recebeu, que você conquistou para o seu tempo. Ou seja, precisa fazer menos? Deus está em busca desse relacionamento, dessa intimidade. Ou um filho que não tem intimidade, ele tem toda dificuldade de pedir para o seu pai. E eu vejo que os meus não têm dificuldade, eles pedem cada coisa que eu falei, não acredito que ele está pedindo isso. É verdade que isso está acontecendo, porque tem intimidade com o pai. Uau!
Então nossa oração muitas vezes precisa ir para público. Você precisa botar a boca no trombone, falar com Deus e falar para Deus o que Ele prometeu. Tem promessa na sua vida, irmão? Falar, é mediante essa promessa, Deus, que eu estou colocando essa situação. Eu não sei o que vai ser, eu não sei o que fazer. Então corra para a oração, corra para o jejum, corra para a presença de Deus. Quando os inimigos nos atacam, quando a situação está difícil, ele tem que saber quem é o seu Deus. Não fique olhando para o problema e o problema vai se agigantando e parece que não tem solução. Mostre o seu Deus para esse problema, e ele vai se dissipar em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 9, no versículo 2, fala de um abismo que sobe uma fumaça. Está ali falando de uma situação de fim de mundo. E esse abismo está falando que vai subir essa fumaça e sair gafanhotos, que tem poder de escorpião. Tudo isso para atormentar as pessoas. E parece que a gente está vivendo isso nessa sociedade, na nossa época, nessa geração. Isso vem para causar tormento. O detalhe que me chama a atenção é que eles receberam ordem para não causar dano na relva, na terra, nem qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa, aqueles que não receberam Jesus no seu coração, aqueles que não têm aliança com Cristo. E por que a terra, a relva, as árvores não foram incluídos nisso? Porque a natureza nunca pecou contra Deus, ela cumpre o seu propósito, continua cumprindo, continua fazendo, mas as pessoas estão sendo atormentadas. Olha só o que acontece: pessoas de qualquer cor, raça, nação, condição, rico, pobre, estudados, analfabetos, estão atormentados, estão sem paz, estão com medo. E especialista mal consegue dar a resposta, quanto mais a solução. Por que isso? Porque as pessoas estão buscando solução no lugar errado. Tem um lugar para correr, para a presença de Deus. Esse tormento está acontecendo, é real. Síndromes de várias coisas. É momento sim de buscar a Deus em oração e obediência à sua palavra. E esse é o tempo que se chama hoje. Você de repente nem sabe disso, mas na Segunda Guerra, a Inglaterra, numa situação parecida com a de Josafá, ela foi livre de ser exterminada, de ser aniquilada, destruída, porque a igreja nessa época, da Segunda Guerra, estava forte na Inglaterra. Aliás, foi da Inglaterra que a igreja se multiplicou, por conta da perseguição, veio para as Américas e chegou até nós. Foram ingleses que trouxeram a palavra de Deus. É só olhar a história da igreja. Mas nessa época a Inglaterra foi livre e prosperou na guerra, no pós-guerra, porque a igreja foi conclamada a orar por sua nação. A igreja se posicionou, os cristãos de verdade foram para diante de Deus e Deus, Senhor, tem uma promessa para esta nação. E eles foram livres, eles foram poupados. E eles se transformaram em potência mundial. Não é à toa que estão sendo atacados hoje. Não é à toa que as coisas estão se esfriando de sobremaneira naquele lugar, porque o inimigo ele não dá trégua. Então o medo muitas vezes é uma coisa boa. Tenho medo de lidar com isso, pastor, tenho medo de enfrentar. E se não der certo? Se não der certo, você já está sofrendo as consequências, porque o inimigo não dá trégua. Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Ele quer roubar os sonhos de Deus na sua vida, quer roubar os teus sonhos para com Deus. Se ele não rouba, ele vai tentar, se ele não conseguir matar, ele vai tentar roubar, vai tentar destruir, vai estar mentindo para você, dizendo que você já passou da idade de receber e de fazer isso, ou que você ainda não está na idade de fazer isso. E isso é muito importante, porque não tem esse negócio de primeira, segunda, terceira infância, melhor, pior idade. Existe uma idade só, vivo. Você está vivo, tem propósito para você cumprir. Tem chance, tem fôlego de vida. E Deus quer usar isso, em nome de Jesus. No versículo 12 ele diz: não, pois não temos força para enfrentar esse exército, esse imenso exército que vai nos atacar.
vem esse sentimento de fraqueza, de inutilidade, sim. Mas a oração da nossa fraqueza, você colocar isso diante de Deus, junta a fraqueza humana com a onipotência divina. Se você se humilhar, aquelas orações que o diabo fica soprando na sua vida, que você pensa assim, mas eu não sirvo para nada, daí você repete, Senhor, eu não sirvo para nada. Isso é oração do inferno. Não serve para nada, não vale nada nessa vida. Isso é oração do inferno, porque a palavra diz que você pode todas as coisas, se estiver naquele que te fortalece. Então você junta a sua fraqueza, sim, com a potência, a onipotência de Deus, e o divino se manifesta em nome de Jesus. Oração é você conectar a sua vida de altar ao trono dos céus, e as coisas acontecem na terra. Mas tem que ter vida no altar. Se não tem vida de oração, se não tem vida de devocional, se não tem uma vida de entrega ao Senhor, é mais difícil de se conectar. Oração é quando você junta aquilo que o homem não pode fazer com aquilo que o Deus tudo pode. O Deus que tudo pode, com aquilo que você não tem o que fazer. O rei Josafá estava assim, não sabia o que fazer. E você sabe o que fazer? Quando vem as crises, você sabe o que fazer quando a crise atinge a sua casa, quando a crise atinge o seu casamento, quando a crise atinge suas finanças, quando a crise atinge o seu coração, sua mente coloca em dúvida, eu nem sei se acredito mais nesse Deus, eu nem sei se tudo isso que estão falando é verdade. Que você tenha fome e sede da palavra de Deus, e o próprio Espírito Santo vai te ensinar. Então o que fazer quando eu não sei o que fazer? Vai para a oração. O problema é que nós precisamos reunir forças para isso. Muitas vezes não temos força, nem sabedoria, nem estratégia. E o Senhor quer dar estratégia para você lidar com as crises e saber fazer o que fazer. Não sabemos o que fazer. E o que ele diz no final do verso 12? Mas os nossos olhos se voltam para ti. Mas os nossos olhos se voltam para ti. No Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. O Senhor Todo-Poderoso, que quer que você chame Ele de papai. Volte os olhos para o seu pai. De lá vai vir o socorro. Pastor, mas está todo mundo passando por isso aí. Tua mãe já falou isso algumas vezes para você. Você não é todo mundo. Se não falou, eu estou dizendo, você não é todo mundo. Você é um ser criado especialmente por Deus. Não tem ninguém antes, nunca houve, nem haverá. Você é único. Você é um ser único nessa terra. A criatividade de Deus fez com que você chegasse nesse ponto, nesse tempo que se chama hoje, para essa data, para esse mesmo dia. Deus sempre abre portas, queridos, para os seus. Deus sempre tem uma saída. Deus te tira do fundo do poço. Quando tiver uma luz no fundo do poço, é um elevador para te tirar de lá, para te tirar dessa situação. Deus tem recursos ilimitados. Quando nada mais você puder fazer, Deus tem solução. E como que a gente deve orar então, se a situação é orar? Orar na dependência de Deus, jejuando, buscando a Deus mais do que alimento aqui na terra. Quando nós jejuamos, nós nos quebrantamos, nós nos humilhamos, trocamos aquilo que é bom, que é comida. Comida é uma coisa boa, não é? Quando você jejua, você troca essas coisas muito boas que Deus te deu por aquilo que é melhor, que é a sua presença. Você troca o que é bom por algo melhor, excelente, a presença de Deus. Se abster de alimento que se sustenta, para você obter alimento para sustentar a sua alma. O jejum tem esse poder. Quando você jejua, está dizendo que tem pressa de buscar a Deus, que quer a sua presença, que a presença dele é mais importante que alimentar o seu corpo. E isso move o coração de Deus. Quando jejuamos, estamos dizendo que tem fome de Deus,
mais do que fome do pão aqui na terra. Esse é o recado que você está mandando. Orar e jejuar te tira das crises. Nós vemos isso na palavra, queridos. Isso é uma grande arma de guerra contra as crises. Nós precisamos aprender isso de forma prática. Ah, mas eu já sabia disso, então vamos praticar. Ah, mas de que forma? Orando e jejuando. Qual que é o segredo? Orar, você fala com Deus. Jejuar, você se abstece de alimentos. Jejum é ficar sem comer, só. Não, mas eu preciso tomar remédio. De repente você toma tanto remédio justamente porque não jejua. Porque jejum também traz cura. Reunião de oração é algo poderoso, é algo tremendo, que você deve não só participar, não só fazer parte, mas deve promover em nome de Jesus, a partir da sua vida, da sua casa. Em nome de Jesus, porque nós nós arrumamos desculpas para não fazer isso, para não ter tempo de orar. E temos tempo para tantas coisas, para lazer, para festa, para futebol, para churrasco, eita, coisa boa, para bate-papo, mas na hora de orar você olha para a agenda e fala, esse dia não dá, isso aqui estou comprometido, eu tenho que dormir. Arruma inúmeras desculpas, sendo que a solução está nisso. Então é uma guerra sim, espiritual, é uma batalha. Nesse caso você entende quando a Bíblia fala que seu maior inimigo é você mesmo. Porque você não ora, você quer que o outro ore e você se beneficie disso. Não dá para terceirizar o equipamento de guerra que Deus te deu. Nós vemos isso na vida de Davi, quando tentou vestir a armadura do rei Saul. Tem que ser o que Deus te deu. E aí, se não fazemos, chega um tempo que Deus conclama o seu povo para orar. E 2 Crônicas, capítulo 7, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer o quê? Se humilhar, orar, buscar ao Senhor, buscar a face dEle, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Uau! Versículo 4: reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. A convocação era urgente, era necessário, perigo, ameaça, o bicho vai pegar, nós vamos ser mortos, gente. Então o que nós vamos fazer? Vamos orar coletivamente, chama o povo, vamos nos agarrar nas promessas de Deus. No versículo 6 e 7 fala, quando ele ora, ele orou assim: Senhor Deus do nosso antepassado, não és tu Deus que está nos céus? Será que Deus precisava ouvir isso? Ele sabe quem Ele é. Mas só para afirmar, lembre a Deus da promessa que Ele te deu. Lembre a Deus da promessa que Ele deu para essa casa, para a sua família, para a sua geração. Quando Ele diz que você vai ser mais que vencedor e você está se sentindo derrotado, faça essa oração. Fala: Deus, o Senhor é o Deus do céu e da terra. Essa palavra chegou até a mim. Quem os malucos estão dizendo que essa palavra é do Senhor, que o Senhor é Deus. Ore a Deus para Ele te dizer. Olha o que Ele diz: tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão nas tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsou os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Ou seja, eu sou descendente de Abraão, o Senhor deu para seu amigo, eu estou aqui nessa terra. Olha o que está acontecendo. Queridos, o inimigo vai querer colocar em xeque, às vezes, o que você fala, o que você não fala, o seu comportamento. Vai falar mal de você. Ore para Deus, fala: Deus, Ele está falando de mim. E se está falando de mim, Deus, eu entendo que eu sou pecador, eu não sou tão puro, mas eu faço parte do teu reino, do teu povo, daquele povo escolhido, daqueles que vão morar no céu. Então, Deus, Ele está falando de você também. O que nós vamos fazer com esse camarada? Entendeu a oração? O inimigo não é seu, a palavra está dizendo, a briga é com Deus. Deus não deixa a sua palavra, suas promessas ficar sem cumprir. Basta você estar alinhado com ela. Tem palavra para você?
se alinhe com aquilo que Deus falou. Quando for orar, lembre Deus das promessas. Isaías 62 fala para não dar descanso ao Senhor até que essas palavras se cumpram, até que seja estabelecida como louvor, como instrumento de louvor essa terra. Uau! As palavras de Deus não voltam vazias. Como eu falei, eu recebi uma promessa do Senhor, de que iria ser um homem de Deus, de que pregaria para multidões, para as nações, e tantas outras promessas. E tem uma experiência que eu queria contar. Certa vez nós viajamos, e eu não sei quem teve essa experiência, do avião arremeter. Quando você está pousando, dá um problema na pista e o avião tem que levantar novamente. Imagine você descendo em São Paulo, você não vê a pista, você só vê telhados e prédios, e eu olho para o céu está limpo, está bonito, céu de brigadeiro, como os aviadores falam, mas o avião não estava se comportando legal, tinha um vento que não percebia, e o avião estava tremendo muito. A pastora G estava comigo, mas ela tem uma técnica para subir e para descer no avião. Ela encosta no banco e fica assim, ó. Fecha os olhos, fica com Deus, se Deus chegar, ela já está lá. E ela não quer nem conversar nessa hora. Eu falei, amor, o negócio está... Não, depois a gente fala. Eu falei, o negócio está ruim, não tá normal. E quando pensamos que ia tocar no solo, o avião levanta novamente. Dá um medão, queridos. Dá muito medo. E aquela é uma situação que a gente não sabe o que fazer. O que vai fazer no lugar? Não tem para onde correr. Você está preso naquela bolha, está não sei quantos metros de altura, e é super frágil, vai cair, vai explodir e acabou. E em São Paulo você vai cair no telhado de alguém, inevitavelmente. E isso que aconteceu lá, ok, atrasou, deu a volta, aterrissamos. Na mesma viagem, voltando para Foz, chegando em Foz, deu o mesmo problema, que nunca havia acontecido. Estava chovendo só na área do aeroporto. Eu não sei o que deu na cidade. E como a gente conhece bem a cidade, o avião faz a curva lá, em cima da Itaipu, né, a rota ali por caminho lá de casa, e quando ele está alinhado para descer, você vai vendo os prédios, e quando eu vi o shopping, eu falei, já está perto de tocar no solo. E de repente o avião embalou novamente. E embalou, eu falei, não vai dar tempo de frear na pista. Quando eu vi tudo molhado, eu falei, agora sim. E aí aquele medo, né, aquele temor voltou. Mas olha só, a pastora estava naquela posição de sempre, né, de descer o avião. Eu olhei, vi aquela situação, falei, esse negócio vai cair. Quando eu vejo as cataratas já passou, eu falei, a pista já era. E o avião não conseguia tomar altitude. E aí eu falei, vamos cair lá nessa mata na Argentina. Eu fiquei pensando, como que eu ia voltar depois? Olha a preocupação. Vai cair no mato, mais ou menos eu calculei onde é que ia ser, como que eu vou voltar, como que eu vou atravessar aquele rio, né? Nem contei com o resgate, eu estava pensando como é que eu ia voltar, porque eu tinha certeza que se o avião caísse, eu ia sobreviver, porque tem uma promessa que não foi cumprida ainda sobre a minha vida. Pastor, isso é fé, isso é ousadia, você não está se achando demais? É o que eu acreditei naquela hora. O que fazer quando não saber o que fazer? Eu falei, Deus, lembra das promessas? Então, eu preciso saber como é que eu vou voltar. As malas ficam aí, né? A pastora, provavelmente vou ter que acordar ela, tirar ela do banco e vão voltar. Que eu não sei do aquele povo que estava no avião, se tinha propósito, como é que era a vida deles, eu sei do que Deus falou para mim. Então, o que fazer quando você não sabe o que fazer? Busque Deus em oração. Busque as promessas que Ele te deu. Segunda coisa que você deve fazer: creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. O povo se reuniu para ouvir a palavra. Você está aqui hoje porque você queria ouvir a palavra. Você se conectou para ouvir a palavra. E se não fosse assim, não teria nem sentido fazer isso. Amém? Então o povo busca Deus e Deus responde. Quando você buscar Deus, Ele vai se manifestar, Ele vai te dar resposta. A palavra diz que quando você se reúne, Ele vai estar no meio de vós.
Quem busca vai achar, quem bate vai se abrir, quem pergunta ele vai responder. Glória a Deus, porque Deus é assim. Vocês clamarão a mim, Jeremias 29:12. Vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando procurarem de todo o coração. Não é procurar de qualquer jeito. A situação está difícil, tem aquela angústia. Deus, eu preciso da solução, eu preciso da sua ajuda. Ore, acredite na palavra de Deus. Salmo 46:10, a palavra de Deus diz assim: pare de lutar, saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, por aquilo que eu vou fazer na sua vida. Uau! A palavra diz que se Deus está do nosso lado, nós somos mais que vencedores. Nós somos aquele povo escolhido. Vocês não precisarão, o verso 17 é tremendo. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tome suas posições, permaneçam firmes nos seus posicionamentos. Veja o livramento que o Senhor vai lhe dar. Não tenham medo, nem desanime. Saia para enfrentá-lo amanhã, e o Senhor estará com vocês. Querido, o texto não fala, já que vocês são tão lindos, tão cheirosos, tão maravilhosos, vai lutar que eu vou estar com vocês. Já que vocês são tão inteligentes, tão preparados, tão vitaminados, já que vocês são tão especiais, já que vocês são dessa geração. Não, o texto está dizendo, vá e eu estarei com vocês. Coloque o Senhor à frente, o Senhor irá junto com vocês. A nossa vitória está no Senhor e ninguém mais, queridos. Creia nisso, creia nisso. Se Deus é por você, quem é o maluco que vai querer ser contra você? Quem vai querer ser inimigo de Deus? Se você é filho de Deus, eu não sei você como pai, mas não mexa com meus filhos que você vai arrumar encrenca. Já aqui na terra, não vou esperar nem Deus mandar alguma coisa. Imagina mexer com o Pai do céu Todo-Poderoso. Ele fala, deixa comigo, filhos. Deixa comigo, essa luta não é para vocês. Nossa vitória vem do Senhor. Quando nós trabalhamos, o homem trabalha, o resultado é normal, porque o homem tem que trabalhar. Agora, quando o homem ora, Deus trabalha. E quando Deus trabalha, ninguém pode resistir. Uau! Multidões de exército, de inimigo, de bomba. Pensa na situação pior que possa estar. Para Deus não é nada. Mas você precisa fazer igual o rei Josafá no verso 18. Prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se com ele em adoração. Uau! Você sabe a diferença entre adorar e dar graças ao Senhor? Adoração é quando você adora a Deus por aquilo que Ele é. E dar graças a Deus é quando você agradece, tem o coração grato, agradecido por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz, ou até por aquilo que Ele pode fazer. É tremendo isso. Versículo 20, de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. O que precisa para ser sustentado? Ter fé. Tenham fé no Senhor e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Tenham fé nos profetas dele, não é em qualquer profeta não, e nem profetada. Ou seja, tenha fé na palavra do Senhor, e vocês terão vitória. Amém mesmo? Amém. Glória a Deus. O que fazer quando não saber o que fazer? Primeiro, busque a Deus em oração. Segundo, creia na palavra de Deus. E terceiro, essa arma poderosa, eu já quero convidar os meus soldados aqui para cima. Louve, adore ao Senhor. Louve, adore ao Senhor. Aqui está subindo os músicos. Dá uma olhada no porte físico deles. Imagina, nós vamos para uma guerra. E aí vamos chamar esse povo. O ideal não é chamar os mais capacitados, os mais fortes, os que sabem atirar, os que têm porte de arma, no caso hoje, de preferência,
porque nós vamos enfrentar uma guerra. Mas aqui está dizendo, louvem ao Senhor. Os levitas, no verso 19, descendentes dos coatitas, dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor. Como que eles louvaram? Em alta voz. Eles foram de madrugada, louvando o Senhor pelo esplendor da sua santidade, cantando, dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deus prometeu, queridos, e Ele é fiel para cumprir. O louvor nos põe acima de circunstâncias adversas. O que está dizendo, pastor? Que a coisa está difícil, pare de murmurar e comece a louvar, a agradecer ao Senhor. Isso é uma arma poderosa, isso é tremendo. Pare de reclamar e comece a louvar, a adorar, e Deus muda a circunstância, muda o seu coração. Tudo que estiver escondido, obscuro, nebuloso, assim como o sol aparece para a neblina, o Senhor aparece como o sol da justiça, quando você louva o Senhor. Louvor é uma arma de guerra, o louvor muda as circunstâncias, a adoração muda as circunstâncias radicalmente, move a mão de Deus. Não foi preciso dar nenhum tiro nessa batalha, não foi preciso atirar nenhuma flecha, nem desembainhar nenhuma espada. Parece loucura, mas é isso que aconteceu mesmo, loucura entre os inimigos. Imagina, vamos atacar aquele povo, nós estamos com um exército incontável, invencível, e os malucos começam a cantar e adorar. Às vezes o comando de Deus parece maluquice, por isso que você precisa de fé. Imagina, nós contamos sobre Jericó, dá 7 voltas, toca a trombeta, no 7º dia assim, daí você dá aquele grito com toda a força, uau, para derrubar uma muralha intransponível, e aconteceu. O louvor traz resultados, trouxe confusão para o inimigo. Lá no verso 23, os amonitas, os moabitas atacaram os montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Loucura entre eles, confusão, um se voltou contra o outro. Nós não precisamos e nem podemos usar armas carnais, porque nossa luta não é contra a carne nem sangue, a palavra diz, mas contra principados. E as armas que Deus nos deu, ela é espiritual, ela é poderosa em Deus, é capaz de destruir fortalezas e qualquer tipo de sofisma na nossa vida, na nossa alma, na nossa família, na nossa descendência, na nossa geração. Amém, queridos? Amém. Então não adianta ficar gritando, esperneando, reclamando das coisas do inimigo. Nossa luta é de joelho, é em oração, é em jejum, diante de Deus, é crer nele, na sua voz, no seu comando, obedecer, adorar, louvar ao Senhor. Veja que o louvor nessa situação, ele não é o resultado da vitória. Vencemos, por isso estamos alegres. Não, o louvor aqui, ele foi a causa da vitória. O que isso está nos ensinando? Que em vez de você ficar reclamando, louve o Senhor por aquilo que nem aconteceu ainda. É difícil, pastor, eu estou angustiado. Vá contra a sua alma, contra a sua vontade, contra os seus desejos. Então você louva, não porque você recebeu a vitória, mas sim para que ela venha. Tem alguém difícil na sua família? Pare de ficar falando mal dele, falando mal dela. Às vezes está tão próximo, às vezes é seu marido, às vezes sua esposa, seus filhos, que você não sabe aonde eles aprenderam desobediência. Pare de ficar falando e comece a contar a vitória, e comece a louvar ao Senhor. Testemunho do pastor Davi Alves é tremendo. Pensa que você muitas vezes está sendo usado como instrumento desafinado. Quando você reclama, quando você murmura, você reclama do país, você reclama do preço das coisas, você reclama dos filhos, do seu cônjuge, você reclama da igreja, reclama dos pastores, que eu sei, reclama do trabalho, reclama da temperatura, do clima. Parece que reclamar é o que resolve, e na verdade
nós temos que mudar essa tática, já que reclamar não está adiantando. Eu escuto reclamação do preço da gasolina desde que eu comprei o primeiro carro, e já faz tempo. E quando você sai viajar, tá, as rodovias estão cheias de carro. Então reclamar não está adiantando. Se tivesse mais barato, não dava para andar menos ainda. Então nós precisamos mudar esse conceito. Eu quero fazer um desafio para você. Fazer uma semana, a partir de agora, dessa celebração. Uma semana sem reclamar. Em vez de reclamar, agradeça, louve ao Senhor. Do que, pastor? De tudo aquilo que você reclama, pensa. E aí você vai sair daqui, já vão reclamar que tem que comer, que não quer comer o resto que sobrou do almoço. Não sei nem se teve almoço. A gente reclama por coisas automaticamente. Então, cuide para não reclamar e louve ao Senhor. Quando os homens de Judá foram para aquele lugar onde à vista o deserto, aquele imenso exército, via somente cadáver pelo chão, no verso 24. Ninguém escapou. Aquele vale era é a região mais baixa do planeta, é perto do Mar Morto. E lá de cima ele tinha aquela visão só de gente morta. E aquele lugar que poderia ser a destruição deles se tornou no vale de Beraca, que significa louvor e bênção. Esse Deus que estava naquele vale, que criou essa confusão através daquele louvor, é o mesmo de hoje, é o mesmo de ontem, é o mesmo que será sempre, a palavra diz. Ele transforma desertos em mananciais, Ele transforma regiões áridas em pomares, Ele transforma sua luta em vitória, sua tristeza em alegria, sua doença em cura, sua maldição em bênção. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele transforma o vale do medo no vale da bênção da sua vida. Creia nessa palavra em nome de Jesus, queridos. O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Busque a Deus em oração, em jejum. Busque de verdade. Segundo, creia na palavra de Deus, nas suas promessas, no que ela está dizendo ao seu coração, à sua mente, ao seu espírito. E terceiro, louve e adore ao Senhor, entregue seus caminhos ao Senhor, e Ele te livrará de qualquer situação, por mais amarga, por mais difícil que seja. Se você nunca ouviu falar sobre isso, tem testemunhos contemporâneos, testemunhos na Bíblia, testemunhos na minha vida, que o Senhor transforma as adversidades em bênção. Mas nós precisamos nos educar a responder às crises. Quando não souber o que fazer, eu vou para o joelho, eu vou para a presença de Deus, eu vou para a palavra de Deus, eu vou adorar a Deus independente das circunstâncias, e as coisas vão mudar. Experimente fazer isso essa semana. Coloque aquelas coisas impossíveis. Não é campanha de causas impossíveis, não é método, é relacionamento com o seu Deus. A resposta está nele. Vamos parar de ser aquele crente 6 horas. Eu estou com problemas 6 horas por mim aí. Nós precisamos pagar o preço. A palavra diz: se você está doente, está em crise, que você ore. Se persistir, que você busque ajuda de alguém mais maduro, ou leve para a congregação. A oração do justo pode muitos seus efeitos. Você deve ser esse justo. Você é a resposta para essa nação. Você é a resposta para esse povo que não tem Deus. A palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Ele quer te tirar dessas situações. Ele te ama, Ele é o mesmo Deus. Só que para esses aqui Ele era o Senhor, para você Ele é o paizinho, o Abba, o papai. Ele quer fazer isso na sua vida, na sua casa. Ele te chama para te restaurar o seu coração, essa palavra que está ardendo no seu coração. Pastor, eu realmente, de repente você está me ouvindo e você está desviado dos caminhos do Senhor. Você que nos ouve aí pela internet. Eu já fui cristão um dia, mas a igreja me feriu, pastor, e eu não consigo voltar. Como representante da igreja do Senhor Jesus sobre toda a terra, que é a igreja organismo, eu faço parte da organização chamada Ceifa, mas a igreja organismo do Senhor sobre toda a terra.
eu quero te pedir perdão por aquilo que te fizeram, te dizer, volte em oração, volte para a palavra, volte humildemente para o Senhor. Ele vai te restaurar, Ele vai te dar toda a resposta, toda a solução. Nós não, como homens, somos imperfeitos, mas Deus é perfeito naquilo que Ele deixou. E eu estou te pedindo perdão em nome dessa igreja, e você pode ser restaurado em nome de Jesus. Você se conectar novamente a essa igreja, porque o inimigo está furioso e ele quer mais que você se afaste. Por que estou falando isso, queridos? Porque muitos têm ouvido a palavra de Deus, mas não têm tido coragem de se humilhar, de voltar para o Senhor, de buscar Ele em jejum, em oração, e entregar os seus caminhos. Pastor, eu nunca entreguei os meus caminhos ao Senhor. Você pode fazer isso agora, colocando a mão no seu coração. Eu vou pedir que toque o louvor, que a igreja se coloque de pé, e você que está me ouvindo, aonde estiver, coloque-se numa posição de reverência. Diminua o barulho que tiver à sua volta, se concentre naquilo que Deus está fazendo nesse momento. É a palavra do Senhor, não é a minha palavra, é a palavra de Deus que foi ministrada. E você muitas vezes não sabe o que fazer, e a palavra está dizendo, busque ao Senhor com toda a vontade, com toda a intensidade, com todo o seu coração. Pai, em nome de Jesus, aqui estão meus irmãos, estão teus filhos, está a tua igreja, Senhor, aqueles que têm buscado ao Senhor, e que, como eu, em muitas situações não sabia o que fazer, e a tua palavra está respondendo o que fazer quando nós não sabemos, de se nós nos voltarmos em oração ao Senhor. E nessa oração, Pai, alguns querem entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Então, Pai, aceite o Senhor, o seu arrependimento. Pai, que o Senhor coloque o nome deles no livro da vida, que eles recebam o Senhor como o único e suficiente Salvador, e que eles possam ter essa comunhão com a tua igreja, que eles voltem para os seus caminhos, que eles se voltem para aquilo que é a tua palavra, que o Senhor derrame fome e sede da tua palavra no coração dos teus filhos. Eles são filhos amados, Pai. Eles estão num vale cercado de inimigos que quer matar, roubar, destruir. Mas assim como o Senhor livrou o teu povo em Israel, que haja uma confusão no meio dos inimigos, que o teu Santo Espírito ministre esta palavra no coração de cada um que está ouvindo, Senhor, porque é teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e nós queremos viver intensamente essa palavra, obedecer essa palavra, receber essa palavra no nosso coração e te adorar, Senhor, porque tu és o único digno de ser adorado, de ser louvado. Nós te adoramos por aquilo que o Senhor é, nós te louvamos e agradecidos por aquilo que o Senhor faz. Pai, em nome de Jesus, tu és o motivo desta reunião, desta adoração, desse tempo, Senhor, de comunhão com a tua palavra e com o teu Santo Espírito. Que esta palavra venha de encontro àqueles que precisam de ti, e resgate o Senhor das mãos do inimigo. Transporte eles, Senhor, das trevas que estão vivendo para a sua maravilhosa luz. Transporte eles, Senhor, daquela vida de desobediência sem propósito para uma vida cheia de luz, cheia de propósito, cheia de aventuras e ações, Pai, que vão dar adrenalina para os seus filhos, ao ponto de querer não fazer outra coisa a não ser agradar ao teu nome, a obedecer a tua vontade, a estar na tua presença, Senhor. Que esta palavra venha de encontro a teus filhos, aos meus irmãos, e o Senhor, Pai, o Senhor os restaure e os coloque num lugar de bênção sem limite, num lugar de paz, como nós cantamos, num lugar de paz por todos os lados, em todas as áreas, em todas as suas fronteiras, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra dizendo amém. Glória a Deus, glória a Deus. Canta ao Senhor com alegre som, erga a voz. Cante, igreja, cante, querido. Seu